Estamos na lição de número 2 com o título O Avivamento no Antigo Testamento. E é interessante porque mesmo no Antigo Testamento, o nosso Deus, ele promoveu vários avivamentos. Mas por que isso? Porque aquele que serve a Deus tem que estar vivificado. E quando é que vem um avivamento? Quando o povo está em decadência, quando o povo está em necessidade. Por isso eu digo a você, busquemos verdadeiramente um avivamento real que vem pela palavra do Senhor. O textual está dizendo: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Está escrito lá em Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Então nosso Deus é o Deus do avivamento, ou o Deus de avivamento, né? É o Deus que aviva a sua obra. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao versículo de número 33. E a introdução está dizendo: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo, ouvia esta oração e respondia. Alguém diz: mas é sempre assim, pastor? É sempre assim. Então nós mesmos precisamos olhar para a nossa vida, ver a decadência espiritual, porque nós precisamos prosperar, precisamos melhorar. Nós não podemos olhar a nossa vida em relação ao nosso companheiro, em relação a alguém, que nós conhecemos, mas não, nós temos que olhar de acordo com a palavra e vamos ver que precisamos de um verdadeiro avivamento em nossa vida e também em nosso meio. Parte primeira da lição: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então vamos para o item 1, o avivamento no tempo de Moisés. Então vamos lá. Quando José, o filho de Jacó, morreu, então passou-se-lhe alguns anos e o faraó que estava ali agora à frente do Egito não se lembrava mais de José, não se lembrava mais daqueles grandes, daquela grande providência, qual José deu para o mundo daquela época, e começou a perseguir então aquele povo. E veio uma grande perseguição sobre aquele povo. E quando essa perseguição vem, o povo começa então a orar, começa a clamar, começa a buscar a Deus. E diz a palavra do Senhor agora aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 6: eu sou o Deus de teu pai. Então Deus agora aparece a Moisés, e quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então este povo agora atormentado daquela forma que estava, eles começam a buscar um libertador. Deus levantou Moisés como libertador, mas só que Moisés, ele de início, quando ele tenta libertar aquele povo, com a sua própria, vamos dizer assim, através das suas próprias mãos, então ele viu que não deu certo. Moisés ficou 40 anos no Egito, agora 40 anos ali no deserto de Midian, e agora sim, depois de 80 anos de vida, o Senhor traz ele de volta ao Egito e liberta aquele povo, promovendo o quê? Um grande avivamento. Aquele povo sai, e quando Deus dá ordem para aquele povo sair, o grande faraó, porque o faraó se achava um semideus, praticamente um deus, para o Egito era um deus. Então ele dizia: para que eu vou deixar esse povo sair? E a ordem era muito clara: deixa sair meu povo para prestar-me um culto. Então olha só, aquele povo sai do Egito e a primeira providência é para prestar um culto. Então o avivamento nos faz o quê? O avivamento nos faz prestar culto, o avivamento nos faz adorar. Aleluia. No item 2 aqui, o avivamento no tempo de Samuel. Lembrando que Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, Então Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então houve ali uma grande guerra contra os filisteus, instalou-se na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Mas por que eles foram derrotados? Porque eles estavam afastados da presença de Deus, e eles imaginaram que apenas por levar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, eles ganhariam a guerra. Foi um grande engano, levou a arca da aliança, os filhos ali então
daquele sacerdote Eli, né? O próprio Samuel falou para Eli que os seus filhos estavam fazendo coisas erradas e o Eli não teve condições de corrigi-lo. Então Eli deixou de corrigir seus filhos, ele deixou de instruir aquela nação entrou no pecado, aquela nação entrou na miséria. E agora eles pensavam que nós vamos carregar a arca, não adianta carregar a arca como um amuleto, não adianta eu carregar uma Bíblia Sagrada como amuleto, eu tenho que ter a palavra de Deus dentro do meu coração. Eles vão para a guerra, perdem a guerra, os filisteus tomam a arca, os 2 filhos de Eli morrem. Quando Eli recebe essa notícia, ele também morre. Então assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Então Samuel ficou à frente daquele povo e levou aquele povo então ao arrependimento, trouxe aquele povo de volta ao Senhor. Com um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Outro item aqui no item 3, o avivamento no tempo de Josias, foi muito interessante. Veja bem, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo, né? E usou de práticas ocultistas. Então olha que coisa terrível, como que aquela nação estava degradada, a nação ali de Israel. Como punição, Deus enviou os exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu suas orações e restituiu o reino. Olha como que Deus é bom, quando o homem se arrepende, quando o homem se coloca diante de Deus. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo de seu pai, governou de maneira corrupta. Por isso seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar, colocou Josias em seu lugar. Agora veja que interessante o que Josias faz. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Então ele derrubou os altares aos demônios, ele destruiu as imagens de esculturas e estendeu essas medidas sanadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Olha só, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei se havia perdido. E quando eles estavam ali restaurando ali, né, fazendo as reformas, eles acharam o livro da lei. E quando eles acham o livro da lei, o rei então fica ali maravilhado e ele chama todo aquele povo para que ele pudesse ler o livro da lei com eles. E através da leitura do livro da lei, eles obtiveram um grande avivamento. Veja bem, olha só. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Precisamos achar a Bíblia Sagrada. Eles perderam o livro da lei dentro do templo. Ou seja, nós às vezes estamos dentro do templo e não estamos nem abrindo a Bíblia para acompanhar uma leitura. Nós não estamos nem abrindo a Bíblia para acompanhar aquilo que o pregador está pregando ou ensinando. Muitas vezes tem pregadores também que estão ali comprometidos, né? Comprometidos ali com animar uma plateia e não em levar a palavra genuína como a Bíblia Sagrada. Então nós temos que ensinar a Bíblia, ler a Bíblia com o povo, para que o povo possa verdadeiramente receber esse avivamento que vem dos céus, como foi promovido com Josias. Simplesmente achou o livro da lei dentro do templo, começou a ler esse livro e o povo então todo agora se volta ao Senhor, graças a Deus. Parte 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Então, para um verdadeiro avivamento é necessário também confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Vamos usar o exemplo de Neemias, no item 1, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria que estava vivendo ali o seu povo, né? Da miséria que estava vivendo em Jerusalém. Apesar do templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Então Neemias ficou orando durante 4 meses com grande lamentação. E diz a Bíblia que Neemias nunca se apresentou diante do rei triste, ou seja, ele era um servo de Deus, estava sempre ali alegre, fazendo a sua função, e o dia que ele aparece triste, aí o rei pergunta para ele o que está acontecendo. Ele conta a causa do que está acontecendo, né? E o rei então pergunta para ele o que você precisa. Olha como que Deus é bom, irmãos. No item 2 aqui, a confissão de pecados. Neemias, durante a sua oração, ele disse assim, faço confissão pelos meus pecados,
faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Então ele fala, pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele se coloca no lugar do pecador. E é assim que o profeta deve fazer. É assim que nós devemos orar. Nós devemos orar nos colocando também na condição, porque somos também pecadores. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu pai. Neemias confessou mais, ele disse assim, ó, e de todo nos corrompemos, quer dizer, de todo nos corrompemos, estamos corrompidos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele está dizendo, olha, nós não estamos andando de acordo com a palavra, então é hora de um avivamento. É hora de confessarmos nossos pecados, é hora de dizermos que nós não estamos andando de acordo com a palavra, nós estamos confiando muitas vezes em homens, estamos confiando muitas vezes em tantas coisas, mas menos na palavra do Senhor. O salmista já nos alertou dizendo, uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. No item 3 aqui, o avivamento pelo ensino. Então agora o rei permite que Neemias volte, né? Que Neemias vá até a cidade dele para reconstruí-la. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria, né, de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, então veja bem, após anos de cativeiro lá na Babilônia, agora Deus, né, está usando a vida deste homem para que, porque o templo havia sido reconstruído, mas a cidade estava ali em ruína, o portão da cidade estava em ruína, mas o povo estava decadente espiritualmente, e ele começa o que? A ler a palavra, ensinar a palavra para o povo. Então, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Então, olha só, houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa, ali na praça principal, diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós o exílio. Olha como que Deus é poderoso, como que Deus é maravilhoso. Então o avivamento vem pela confissão de pecado, vem pela oração, vem pela leitura da palavra, vem pela contrição de coração. Glória a Deus. Parte 3 aqui. Parte 3, o avivamento e a palavra de Deus. No item 1, a palavra de Deus corrige. Então, no Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus de decência e ordem, como diz o apóstolo. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, ele nos ensina, né? Ele diz assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas pensam que culto avivado, né, eles confundem. Aí um quer falar língua estranha mais alto que o outro, um quer se aparecer mais do que o outro, um quer profetizar mais do que o outro. Cuidado com isso, porque isso é exibicionismo. Nós temos que tomar um cuidado para quê? Para que façamos tudo com ordem, com decência. Agora no item 2 tem um outro detalhe, cuidado com o formalismo. Então nós temos dois extremos, temos o extremo, né, do exibicionismo e temos o extremo do formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso, ou seja, aquele culto que fica na mesmice, né? Então nós temos que tomar cuidado quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Então nós temos que tomar esse cuidado também. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Por quê? Porque muitas igrejas já entraram no formalismo e acabaram por quê? Acabaram por morrendo espiritualmente. Então a igreja tem que ter vida. Então muitas vezes há algum excesso, né, pela parte das pessoas que usam os dons espirituais, há algum excesso. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Por quê? Porque senão de repente por causa daquele excesso nós começamos a entrar no formalismo. Então tem que haver um equilíbrio. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino fazia as coisas de menino, depois eu cresci e larguei as
as coisas de menino. Ou seja, dentro da igreja sempre vai haver também meninice, que nós chamamos de meninice. Por quê? Meninice não é que a pessoa está fazendo, não é que a pessoa está fazendo para desagradar, mas porque ela ainda não sabe. Então Paulo falou, eu quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci. Então que essas pessoas possam crescer na graça, no entendimento e serem verdadeiros obreiros espirituais e ajudar a igreja qual ela está de presente, né? Então nós não vamos perder ninguém. Então nós vamos tomar cuidado. Então nós não vamos perder aquele que está no exibicionismo e também não vamos perder aquele que está no formalismo. Vamos trazer todos ao equilíbrio, porque a igreja do Senhor precisa estar viva, vivificada e precisa estar equilibrada na presença do nosso Deus. Amém? Conclusão: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. E isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Então sempre foi assim. Por isso eu te digo que nós estamos vivendo hoje um tempo um tempo em que a igreja está se esfriando. Nós vamos ver a Europa muitas igrejas fecharam, por quê? Por causa do esfriamento espiritual. Então nós temos que pedir a Deus essa graça e que o Brasil seja um celeiro de missionários para as nações, e quem sabe você que está me ouvindo, o teu coração enche dessa alegria e que você seja também um missionário desse e seja também um promotor deste avivamento, que Deus use a tua vida para levar esta palavra com grande fé e ousadia. Glória a Deus. Vamos revisar aqui com as perguntas. Perguntas de número 1. O que Deus fez por intermédio de Moisés? Ele exerceu o juízo sobre Faraó, né? De maneira poderosa, enviando as 10 pragas do Egito, fazendo aquele povo sair do Egito com mão forte para quê? Para prestar culto. Isso é o verdadeiro avivamento. Sair do Egito para cultuar, sair do mundo para cultuar. Pergunta 2. Qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? O povo se humilhou diante de Deus e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Pergunta 3. O que caracterizou o avivamento em Neemias? O que caracterizou? A confissão de pecados, o retorno à palavra. Pergunta 4. Qual foi a marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? No tempo de Neemias, o ensino da palavra, né? Foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias pediu que ensinasse, que falasse ao povo pausadamente, que explicasse cada expressão. Pergunta 5. O que acontece quando Deus envia um avivamento? O que acontece quando Deus envia um avivamento espiritual? O Santo Espírito, né? O Espírito Santo de Deus tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus e para a edificação dos santos. Amém? Que Deus nos ajude a buscar esse verdadeiro e genuíno avivamento pela tua santa palavra, pela confissão de pecados e pelo arrependimento, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima aula.